Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Hopper. Eu sou o Axel e hoje eu tô aqui com a Gisele. A gente vai falar um pouquinho sobre o Open, tá? Então a Gi vai trazer algumas estratégias nutricionais pra vocês e eu vou trazer algumas curiosidades, mas antes disso, roda a vinheta. Bom, vamos lá. Começando rapidamente, o que é o Open? É a primeira etapa da temporada dos CrossFit Games, mas é uma etapa participatória, né, Gi? É uma etapa que é para todos nós, não só para os atletas que buscam participar do evento final, né, da nossa Copa do Mundo do CrossFit. O Open é uma competição online que você faz no seu próprio box. Então, durante 3 semanas, toda quinta-feira, às 10 horas da noite, aqui no Brasil, vai ser anunciado o treino. A partir daí, geralmente, né, os boxes fazem na sexta-feira, colocam até como treino do dia. Então, não precisa se preocupar, você não vai ter que sair do seu box para fazer o Open. Inclusive, caso você queira fazer na sua casa, esse ano a gente tem algumas novas categorias que vão permitir isso. Então a gente tem a categoria RX, que é como prescrito, a gente tem a categoria Scale, que é a primeira adaptação, vamos dizer assim, e a categoria Foundations, que é a terceira adaptação. Literalmente, se você entrou no CrossFit ontem, você pode fazer a categoria Foundations. Bom, a Gi pratica CrossFit há quanto tempo, Gi? 7 anos. 7 anos, e provavelmente ela faz o Open há, sei lá, 6 no mínimo. 6, pelo menos. Então, 6 no mínimo. Então, o que é o Open pra você, Gi? O que significa essa época do ano? Quando eu comecei a fazer o Open, meu primeiro Open, foi o que você falou, o Open ele foi ficando cada ano mais acessível, né? Primeira vez que eu fiz o Open, não existia outra categoria que não fosse a categoria RX. Então, tinha o WOD que já começava assim com 7 muscle-ups, por exemplo. Eu lembro desse, foi 2014, 2015. Então, o Open pra mim é um momento em que eu tenho que sempre ficar muito atenta, tanto como uma praticante assídua que sou, como por conta dos meus pacientes também, né? Então, é um momento que todos eles ficam muito ansiosos e eles querem participar. O box todo, tem todo aquele estímulo, né? Aquele engajamento do box em relação ao Open. Então, eu sempre me puxo pra estar por dentro do que tá acontecendo, de como que vai ser o Open, movimentos, porque isso agrega muito ao meu trabalho também, né? Me deixa mais próximo dos meus pacientes. Bom, a gente até brinca aqui na Hopper, né, que a Gi é a atleta, é a não atleta que mais compete aqui dentro do time, né? Compete até mais que alguns atletas. Viu, Anderon? Então, esse ano, você não vai levar com essa veia competitiva tanto, né? Você vai mais participar. Então, qual vai ser o seu objetivo aí participando do Open esse ano? Esse ano, assim, acho que dos últimos 4 anos assim que eu resolvi participar de Open, o meu objetivo em participar do Open era justamente esse, era viver a vida do cara, que é aquilo que a gente fala muito na nutrição esportiva, né? Viva a vida do cara, que vai ser muito mais fácil de você entender sobre o que ele tá passando. Então eu tô fazendo uma preparação pro Open, como eu estou fazendo os meus pacientes também do box, o cara do dia a dia mesmo. Que é o cara que vai participar pela primeira vez, ou o cara que quer participar lá só pra ver o nominho dele, mas ele quer ir bem, ele não tá querendo uma vaga lá no Games, mas ele quer ir bem, ele quer ser o melhor do box, sabe? Ele quer estar legal ali durante essas 3 semanas. Então eu estou fazendo essa preparação pro Open também. Então, ó, uma lição aqui já nesse vídeo de hoje, né, que não tem nem tanto a ver com o Open. Procure profissionais que colocam a pele em risco, né? Eu acho que isso Facilita. É muito importante. Facilita, né? ainda mais quando a gente fala de CrossFit. É isso. Se você se colocou na pele do outro, você passou por experiências parecidas, né? Você entende o que ele tá sentindo. Bom, vamos trazer agora algumas poucas curiosidades para Gi abordar bem quais estratégias nutricionais a gente pode usar em cada caso. No Open, é até engraçado, né? Porque vai chegando a época do Open, todo mundo fica assim: ah, Axel, o que você acha que vai cair? O que acha que o Dave Castro vai inventar? Gente, a partir do momento que a gente tem um evento que acontece há 10 anos, já não é mais achismo, já vira estatística, vira dado. Então, a gente tem alguns dados concretos que a gente pode criar suposições mais realistas sobre o que esperar do Open. E o que a gente aprendeu até hoje com os dados e as estatísticas dos últimos 10 Opens? Vamos lá, alguns movimentos você pode ter certeza que você vai fazer: double under, thruster com barra ou com dumbbell, algum tipo de muscle up e esqueci o quarto. Na barra. É ele mesmo. Aí, ó. A Gi, na barra. aí a experiência, aqui, ó. Olha a experiência aqui. Então, esses 4 movimentos você vai fazer de alguma maneira. O muscle up, como esse ano a gente vai ter uma limitação na quantidade de equipamentos requeridos, não vamos ter argola, você pode esperar fazer o bar muscle up. Além disso, esse ano, por causa da pandemia e tudo que está acontecendo, para facilitar a execução do Open pelo maior número de pessoas possíveis, a gente vai ficar limitado a 5 equipamentos. Uma corda para saltar,
barra e anilhas, uma barra de pull-up, caixa para saltar e um dumbbell, apenas um dumbbell. Então, movimentos como wall ball e remo, você já pode desconsiderar do Open desse ano. Agora, para fechar, a gente começar a falar um pouquinho sobre as estratégias nutricionais, qual a duração, né, e a quantidade de movimentos e exercícios que a gente tem por treino, por workout? Geralmente 2 ou 3, na maioria dos casos, e na maioria das semanas, né, antes eram 5 semanas, então a gente tinha um longo e aí o resto era numa média de 7 a 14 minutos. Nesses 5, um só tinha carga alta ou de RM, né, de repetição máxima, ou de uma escada crescente. Então esse ano a gente vai ter que condensar um pouco isso. O que eu acho que vai acontecer? Um treino longo, 2 de 7 a 14 minutos, e aí sim, alguma maneira a carga alta vai entrar, provavelmente naquele estilo A e B. Agora, vamos lá, Gi. Como é que, para começar, né, qual que é a grande diferença na nutrição para um atleta que está pensando no Open, que vai durar esse ano 3 semanas, e um atleta que vai competir no final de semana, alguma competição normal? Seria assim, a grande diferença do atleta profissional, né, que está querendo uma vaga no Games, e do atleta do dia a dia, né, do praticante, né? Então, assim, o atleta, ele está seguindo uma planilha. Então, ele não está começando agora, ele não teve a ideia agora de se inscrever no Open. Ele já vem num trabalho já há bastante tempo. A planilha desse atleta, ela é dividida em algumas fases. E agora ele está na fase que a gente chama que é a fase pré-competitiva, já que estamos próximo ao Open. Mas ele passou por uma fase geral, onde nessa fase geral, nutricionalmente falando, é uma fase em que a gente consegue testar estratégias. Então é uma fase onde o atleta, se tiver que perder peso, é nessa fase que ele vai perder. Se tiver que ganhar peso, é nessa fase que ele vai ganhar, porque ele ainda está distante da competição. Aí tem a fase pré-competitiva, que é nessa fase em que a gente começa a testar estratégias para a competição alvo dele, que no caso a gente está falando aqui do Open. Então tem alguns atletas agora que eles estão testando estratégias para o Open, eles já estão com suplementação voltada para o tipo de competição que é o Open, e aí nós entramos na fase competitiva, que é o Open, e depois a gente entra na fase pós-competição, só que nesse ano essa fase pós-competição para muitos desses atletas virou a competição alvo aí, que antes era o Open. E tem o atleta do dia a dia, que é o cara do box, que de repente pode 2 dias antes querer fazer inscrição, enfim. Essa pessoa, ela segue o treino do box, né? Então eu não tenho uma planilha dela, eu tenho que contar que todos os dias ela pode estar fazendo de tudo. Que ela vai correr, que ela vai fazer o ball, que ela vai fazer de tudo. Só que o que eu tenho de característica aí nos odds do box, que é parecido com o Open, são odds mais curtos, normalmente, diferente do que eu tenho com um atleta profissional, que eu sei que muitas vezes eles vão fazer odds de 40, 50 minutos. Já com o atleta, né, o nosso atleta e o nosso praticante do dia a dia, eu sei que é a pessoa que está mais habituada até a fazer odds mais curtos, que são os odds característicos do box. Mas o que eu considero assim a principal diferença do Open, né, do estilo do Open para uma competição presencial é o tempo que nós temos de recuperação. Porque quando você pega uma competição presencial 3 ou 4 dias seguidos, até mesmo um final de semana 2 dias seguidos, você tem um intervalo muito curto entre um odd e outro para se recuperar. E recuperação, gente, é a palavra do CrossFit. Se você me perguntasse assim, Gi, fala uma palavra que representa o CrossFit. Recuperação. A pessoa que foca em recuperação, essa pessoa é a que vai se dar bem. Isso fica muito claro numa competição. Você pega uma competição de 4 dias, no terceiro dia você já consegue identificar os top 10, porque você consegue perceber isso pela recuperação deles. Então eu consigo te falar, ó, esses 10 aí, eles estão na final, porque a recuperação tá muito boa. Já no Open, nós temos um tempo maior para recuperação. Mesmo que você queira repetir o odd no mesmo dia, você pode fazer ele 8 da manhã e repetir 7 da noite. Você tem ali quase 12 horas para se recuperar. Numa competição presencial, você tem o quê? 2, 3 horas para se recuperar? Então isso é uma vantagem muito positiva do Open. Só que é mais tempo para sofrer também, né? Então tem todo, você fica uma semana até o outro workout ser divulgado. Na competição presencial, você já vai sabendo tudo que você vai fazer, então você consegue se preparar melhor nesse sentido. Mas essa característica do Open acaba ajudando muito esse tempo que a gente tem para se recuperar. Nutricionalmente falando, nós temos mais oportunidades para dar para o atleta e para o praticante, para ele poder garantir uma boa recuperação e estar melhor. Pensando numa dica prática, geralmente durante a competição presencial, né, que tem vários odds no mesmo dia, a galera já bota bastante carboidrato de alto índice glicêmico durante o dia inteiro, né, praticamente. E aí,
isso muitas vezes pode virar até uma desculpa, né? Pra comer. Pra comer aquelas coisas. Então, durante o Open, o que mudaria, assim? Como você recomendaria que as pessoas se alimentassem logo após a prova? Assim, ó, a primeira regra da nutrição em relação à competição é você não testar e não mudar nada do que você tem feito habitualmente. E isso tem que ser testado naquela fase geral lá que eu falei. Então isso já era para ter sido testado. Você não pode testar suplemento novo agora. Até porque os suplementos de maior evidência que nós temos no CrossFit, que serve para o CrossFit, né? Creatina, betalanina, são suplementos que precisam de um tempo para carregamento. Então não vai adiantar você começar a tomar uma creatina 4 dias antes do Open. Já era para você estar fazendo uso. Mesma coisa em relação à alimentação. Então não vai adiantar você chegou até aqui tomando refrigerante e querer tomar suco de beterraba agora achando que o nitrato vai te trazer algum efeito. Então isso já era algo que tinha que estar sendo feito. Se não está sendo feito, minimizar os estragos. Então evitar alimentos que diminuem o potencial do seu corpo de recuperação, que são os mais inflamatórios. Então excesso de industrializado, gordura e fibra em excesso. Eu gosto muito de falar isso. Fatores psicológicos acabam estimulando muito ao seu intestino ficar mais solto ou preso. O intestino ele tem uma ligação muito forte com o nosso cérebro. Então, evitar excesso de fibras, por incrível que pareça, principalmente um dia antes, muita salada, muito legume, muito vegetal, porque isso pode deixar o seu intestino ainda mais solto. Gordura em excesso também pode te trazer algum problema gastrointestinal. Então, excesso de pizza, aqui vem muito queijo, né? Hambúrguer, sorvete. O que a gente tem que priorizar? O que é o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Então, os mais saudáveis, raízes, batata doce, mandioca, mandioquinha, vale aí um macarrão, que é uma boa fonte de carboidrato. Carboidrato. O carboidrato é a nossa principal fonte de combustível. E todos os estudos que foram feitos para CrossFit, que graças a Deus hoje nós temos muitos, mas há 7 anos atrás você tinha 2. Dieta Paleo Zone Diet. Passou os perrengues, né, Gi? Muito cobaia. Passou os perrengues. Eu tive muito cobaia. Então, assim, hoje nós temos, e todos os estudos, todos citam o carboidrato como sendo obrigatório na performance para o CrossFit. Então, a galerinha aí, ó, da cetogênica, da low carb, não é o momento. Não é o momento. E assim, saber diferenciar. Você quer estética, você quer performance, você quer ir bem no Open, você quer ficar trincadinho. Então vai ter que consumir carboidrato. Mas não deixando de lado a proteína também. Por quê? Em atividade física de alta intensidade, como é o caso do CrossFit, e penso eu que vocês vão dar ainda mais a intensidade quando se fala de um Open, que você acaba se doando muito mais a esses workouts. Então, você acaba destruindo muito os seus músculos, que é um processo normal. Isso acontece mesmo em atividade física de alta intensidade, mas você precisa restaurar essas fibras musculares, porque elas precisam estar prontas para você treinar amanhã de novo, ou até mesmo repetir o WOD do Open. Então, não deixar de lado as proteínas. Frango, peixe, carne, ovos, whey protein, as proteínas vegetais aí para quem é vegano, vegetariano, lentilha, ervilha, grão de bico. Então, fazer essa proporção, né, de carboidrato, em maior quantidade, proteína média quantidade e gordura em menor quantidade. Bom, muito bom. Outra coisa, Gi, uma coisa que acho que todo mundo, é muito falado, mas todo mundo sempre pergunta, né, e acho que é interessante a gente tocar. Antes de uma prova, por exemplo, de 20 minutos, ou antes de uma prova de 7 minutos, tem diferença na alimentação? Antes de uma prova com uma carga muito alta, em que você vai ter que fazer muita força, ou uma carga mais baixa, que você vai girar mais, vai ser mais um cardio, tem alguma diferença? Quanto mais intensa a atividade, a prova, mais você necessita de glicogênio muscular, que é o carboidrato. Provas longas, só que no CrossFit não existe prova longa o suficiente a ponto de você não ter necessidade de carboidrato. Porque 20 minutos ainda é considerado uma atividade de alta intensidade. Então, provas longas, você tem uma necessidade menor de carboidratos. Então, provas com mais de 1 hora. Por quê? Numa prova com mais de 1 hora, a pessoa não consegue dar tanta intensidade. Não. Ninguém vai conseguir ficar mais de 1 hora. Aliás, né? Sim, dificilmente mais de 20 minutos em altíssima intensidade. Então, assim, quanto maior a intensidade da prova, maior é a necessidade de glicogênio muscular, porque é isso que o seu corpo vai precisar nesse momento. E o contrário, quanto menor a intensidade da prova, menor a necessidade do carboidrato. Agora, em relação é só um RM que eu vou fazer, ali é uma explosão, né? Você não tem tanta necessidade de recuperação rápida.
num workout de 15, 20 minutos, você precisa se recuperar muito rápido para você poder se manter ali durante o treino. Tanto que quando me perguntam sobre jejum, é muito mais fácil você conseguir bater um RM em jejum do que você fazer uma Fran, sem sombra de dúvidas. A Fran vai exigir muito mais de glicogênio muscular do que você ir lá e bater um PR de snatch. Existe uma necessidade menor. Sim. E no caso de, por exemplo, como já aconteceu, um RM depois de um WOD já aconteceu de 7 ou 8 minutos e de 12 minutos. Alguma diferença ou segue mais ou menos? Não, porque assim, você vai sair de um WOD intenso e você vai parar um pouco ali para um WOD que exige mais concentração. Só que se você não tiver garantido uma boa recuperação ali, você não se recupera para fazer o seu RM. Né? O músculo, lactato, então a mesma exigência, porque você está saindo de uma prova intensa e em pouquíssimo tempo você já tem que fazer seu RM, você não está indo direto pro RM. Então a regra é a mesma, vale como uma prova, um WOD de altíssima intensidade. Você tem que considerar esse WOD de alta intensidade. Muito bom. E durante o WOD, precisa de intratreino? Muita gente, né, fica falando disso, eu não gosto nem que bebam água, tá? Axel, eu não gosto nem que pegue a garrafa d'água, tá? Mas deixa a Gi, a especialista, falar aqui pra vocês. Não, pro CrossFit não tem necessidade de intratreino. Durante o WOD, não. Então, assim, às vezes a gente pega atleta que faz a planilha, não divide, enfim, então faz 3 horas de treino. Então, esse atleta já é uma necessidade porque ele fica muito tempo trabalhando ali. Agora, para você entrar, fazer uma prova de 20 minutos até 30 minutos, não existe necessidade. Garante isso antes e você garante isso depois fazendo uma boa recuperação para os treinos dos próximos dias. Agora, o que é importante? Vocês entenderem que a energia para o treino, ela não vem do que você come 30 minutos antes. Então não adianta você ir lá fazer o seu WOD do Open e querer garantir essa energia somente no seu pré-treino. Então o que você comeu aí nas últimas 24 horas para mais vai impactar diretamente no seu workout. Então o negócio ele tem que vir lá de trás. Não é só assim, eu comi tudo que eu quis, mas 30 minutos antes eu tomei meu suco de beterraba. Juro, não vai adiantar nada. Nem toma. Porque nem dá tempo do corpo absorver, transformar isso em energia e você conseguir ter os benefícios que essa refeição pode te trazer. Então isso já tem que ser garantido, isso já tem que estar garantido. E para fechar o vídeo de hoje, a Gi vai trazer uma dica prática para você começar a aplicar agora pro Open que tá daqui a uma semana. Vamos lá, Gi, deixa a sua última dica aí pra galera. Eu vou citar alguns alimentos que eu acho legal vocês priorizarem aí durante essas 3 semanas. Pode começar agora, na verdade. Então, priorizar alimentos que têm poder de anti-inflamação e antioxidação. Então, cúrcuma, gengibre, pimenta vermelha, tudo que é roxo e tudo que é vermelho tem um poder alto de recuperação. Então, tomate, beterraba, açaí, né? Preferencialmente o açaí mais purinho. Priorize boas fontes de carboidrato, então macarrão, arroz, feijão, batata doce, boas fontes de proteína. Hidratem-se, não esqueçam de se hidratar e tomem muito cuidado com a estratégia de Carb Up, tá? Então, se você não testou essa estratégia, aumentar absurdamente o seu carboidrato 2, 3 dias antes pode te fazer ganhar um pezinho aí indesejável no momento em que você talvez faça um WOD aí que vai usar só o seu peso corporal. Então, tome muito cuidado com o Carb Up. Bom, muito obrigado, Gi, pelas dicas. Inclusive, vou anotar aqui também, né, no meu caderninho. Quero ver você com suco de beterraba na mão, hein? Pra eu começar a fazer logo, né, porque lá na hora não adianta nada. Galera, a gente vai ficando por aqui, tá? Não esquece de deixar seu like aqui embaixo, se inscreve no canal da Hopper. A gente tá preparando muitas surpresas pra vocês no Open, tá? Então fiquem de olho aí. Galera, até a próxima. Bom Open pra nós e cuidem da alimentação de vocês que vai valer a pena.